Juízes, no capítulo 2, a partir do versículo 6 até o capítulo 3, do versículo 6, de 2:6 a 3:6 do livro de Juízes. Nós temos estudado desde o começo do ano e colocado como nosso tema, Vivendo a Missio Dei. Então esse é o tema sob o qual nós estamos sendo regidos desde o começo do ano em vida nova, Vivendo a Missio Dei. Viver a Missio Dei significa viver a missão de Deus, não fazer com que Deus viva a nossa missão, mas nós estarmos agregados à missão dele, não ele agregados à nossa missão, como naturalmente o ser humano quer fazer, mas, encosta a porta para mim, por favor, mas nós nos anexando à missão de Deus, vivendo a Missio Dei. E nós não conseguiremos viver a missão de Deus, estarmos anexados à missão de Deus, se nós não conhecermos as Escrituras. As Escrituras fazem parte elas são a revelação de Deus para nós. E sem conhecer as Escrituras, nós estaremos vivendo a Missio Dei de maneira ineficiente, ineficaz, medíocre até. E hoje, eu gostaria de estar falando com os irmãos sobre o livro de Juízes. Nós temos estudado toda a Bíblia, desde há uns 2 meses atrás, livro a livro, desde Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué. É evidente que nós temos feito isso de maneira superficial, abordando temas, pegando os aspectos que realçam realmente para o nosso dia a dia de cada um desses livros. E o objetivo é nós fazermos isso em toda a Escritura. E eu faço questão de declinar esses nomes, porque nós vamos sedimentando o conhecimento da palavra de Deus, sabendo onde estão os livros, não é? Então nós já estudamos o Pentateuco, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômios. Começamos os livros históricos, que vão de Josué até Esther. Lembram disso? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, não vale colar, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Isso aí são chamados os livros históricos. Esses livros abordam toda a história de Israel. É a história do relacionamento de Deus com Israel, história do relacionamento de Israel com o seu Deus. E com isso, Deus coloca para que Israel esteja compartilhando com todos os homens a sua revelação. Então, a nossa missão é estar compartilhando com os homens naturais, porque nós somos homens espirituais, seres. Quando eu falo homem, gente, as mulheres fiquem em paz, porque é no sentido genérico, tá bom? Homem e mulher. O seu povo é responsável por compartilhar essa palavra de Deus com aqueles que não conhecem. Então, no livro de Juízes, nós vamos aí com a seguinte ênfase, olha só: falta de confiança e lealdade à aliança e as suas consequências. Ou seja, a falta de confiança e a falta de lealdade do povo à aliança que Deus fez com esse povo tem consequências. E o livro de Juízes vem mostrando bastante isso. Mas vamos ler o texto, porque esse texto que nós vamos ler representa bem o todo que o livro de Juízes é, e qual é a sua proposta, qual é o seu objetivo, tá bom? Atenção,
O texto começa assim, Juízes capítulo 2, do versículo 6 ao capítulo 3, versículo 6. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um à sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que haviam ao redor deles, e adoraram e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos ladrões, e os entregou nas mãos ladrões que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes tinha dito e como lhes havia jurado. Estavam em grande aperto. Então o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes, pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles, ante os seus gemidos, por causa dos que os afligiam e oprimiam. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes, e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: porque este povo transgrediu a minha aliança, que eu havia ordenado aos seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas, vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou que aquelas nações ficassem, e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. São estas as nações que o Senhor deixou ficar, por meio delas, por Israel à prova, isto é, para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Ele fez isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. Os que ficaram foram 5 governadores dos filisteus, todos os cananeus, sidônios e heveus, que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes ficaram para, por meio deles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado aos seus pais por meio de Moisés. Assim os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus.
tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. É interessante como Israel se esqueceu de todo o relacionamento de Deus, todo o amor demonstrado, todo o poder exercido. Se esqueceram, mostrando falta de confiança, falta de lealdade, aliança que Deus, por amor e misericórdia a eles tinha feito, e sem dúvida nenhuma tudo isso teve consequências. Talvez nós digamos assim: puxa, que povinho ruim, hein? Que povo perverso esse. Eu arrisco sem medo de errar, a ponto de não ser nenhum risco. Nós não somos diferentes. Isso está interiorizado no coração do homem, do ser humano. Ele se esquece de Deus. Quando as coisas começam a melhorar, ele esquece de Deus. É o que acontecia aqui e demonstrado por esse texto, que representa bem a dinâmica do livro de Juízes. Bom, o livro de Juízes é então o 7º livro ali do Antigo Testamento, tem 21 versículos, e essa história do tempo de Juízes, desse período sem uma liderança, e que Deus se propôs a que fosse um governo teocrático, ou seja, eles estivessem submetidos a um governo teocrático, ou seja, Deus governando as suas vidas, mas que pela sua prática eles rejeitaram isto. Durante 350 anos, entre 1380 foi quando Israel chegou para tomar posse de Canaã. Depois Moisés morre, até a posse de Saul. A posse de Saul se deu depois do último juiz, que foi Samuel. Então, nós percebemos aí que existe aproximadamente entre a morte de Josué e o começo do ministério de Saul, a posse de Saul como primeiro rei, em torno de 350 anos, com essa dinâmica de afastamento de Deus, em termos de decadência, dinâmica de disciplina de Deus, e a dinâmica de descanso. É o que teologicamente a gente chama de dimensão 3D, decadência, disciplina e descanso. Eles decadiam, eles entravam em decadência, Deus os punia por conta disso, disciplina, e quando eles punia, eles voltavam para Deus novamente, Deus lhes dava descanso. Então, é um ciclo chamado ciclo 3D, decadência, disciplina, descanso. A vida de conquista e descanso de Israel, que Israel conhecer até aquele momento, foi perdido. Foi o que Deus quis e se propôs a entregar para Israel, entregar a terra, eles, a partir disso, se constituindo numa nação, porque eles tinham um povo, tinham uma terra e tinha lei, que são as 3 características principais para que um povo, para que uma nação se constitua. Uma nação, para que se constitua, precisa ter espaço, precisa ter terra, precisa ter lei e precisa ter pessoas, povo. Então a nação tinha se consolidado ali, entraram, tomaram a terra, nem toda a terra foi tomada. Até então, ok, Deus estava com eles, mas essa vida de descanso, essa vida de conquista e vida de descanso foi perdida por alguns motivos, que é o que nós vimos aqui.
Lá, logo no começo do capítulo 1, a gente percebeu que a conquista de Judá, a conquista de Canaã foi incompleta. Eles não destruíram tudo o que precisaria ser destruído, não destruíram todas as pessoas que deveriam ser destruídas, porque Deus havia imposto isso por parte do seu povo, até por conta da punição contra o mal que aquele povo da terra experimentava, fazia. Era um povo idólatra, era um povo completamente afastado de Deus, e Deus tinha dito: olha, vocês destruam tudo, e eu estou dando essa terra para vocês. Só que eles, por falta de confiança, eles não fizeram exatamente isso. Então a vida de conquista e descanso em Israel durou pouco. Durou pouco por quê? Porque eles deixaram de confiar em Yahvé, deixaram de confiar em Deus. A conquista de Judá foi incompleta, apesar dos seus sucessos iniciais. Benjamim não conseguiu eliminar os jebuseus, a gente vê isso no versículo 21. As duas divisões da casa de José fracassaram em sua tentativa de conquistar os territórios. As demais tribos do oeste do Jordão, aquela que ficava olhando para o norte de Israel, aquelas que ficavam à sua esquerda, onde tem o mar Mediterrâneo, eles deixaram de derrotar os seus inimigos. Eu só estou mencionando assim para que a gente possa perceber, não é? Perceber o que fez com que eles não cumprissem todas as ordens. Eles deixaram de confiar naquele Deus que tudo podia. Eles foram fracos. As demais tribos do oeste do Jordão não conseguem derrotar os seus inimigos, e o fracasso na expulsão dos antigos habitantes de cada território é denunciado por Deus como uma desobediência grave e que terá consequências graves. Deus havia dito: olha, vocês têm que expulsar todos esse pessoal, e eles não fizeram isso. Eles acharam melhor mantê-los ali, ou seja, ficaram com as suas próprias impressões acerca das ordens de Deus. Então o povo deixou de descansar e porque deixou de confiar. A vida de conquista e descanso em Israel, que Israel conhecera desde o início, ela foi perdida porque eles, além de não confiar em Deus, abandonaram a sua lealdade a Deus. Então são duas coisas: uma, deixar de confiar, e outra, trocar a lealdade de Deus para a lealdade dos outros deuses da terra. Ou seja, eles se amoldaram, eles se adaptaram ao modus operandi de todos aqueles que Deus já havia dito: expulsem eles daí. Por que Deus tinha dito isso? Porque Deus sabia que eles iam influenciar Israel, ao invés de Israel influenciá-los. Os irmãos já estão fazendo associações acerca do porquê disse antes que, sem medo de errar, nós podemos dizer que isso serve para nós, no momento em que nós falhamos em influenciar, e ao contrário disso, nós somos influenciados pelo modus operandi da nossa sociedade, fazendo exatamente o que a sociedade faz, pensando o que a sociedade pensa, tomando atitudes que a sociedade toma, ao invés de mostrar para essa sociedade o que Yahvé diz, o que o Senhor Todo-Poderoso diz, e como eles devem agir, e não nós, como seu povo, estarmos agindo como os de fora agem. Por isso é que lá no Novo Testamento, Paulo em Romanos no capítulo 12, ele já exorta: não vos amoldeis a este século, não hajam como este século age.
Ou seja, diferença aí de 1.400 anos, 1.400 e poucos anos depois, Paulo exorta nesse sentido. E Paulo está exortando a nós até hoje nesse texto de Romanos 12, em que diz que nós não devemos nos amoldar às coisas do mundo, não fazer o que o mundo faz, não pensar o que o mundo pensa. Isto tem a ver com abandono de lealdade, porque podemos dizer, em que momento, em que sentido nós abandonamos a lealdade a Deus? No momento em que nós achamos mais fácil, mais gostoso, mais adequado, mais agradável fazer o que o mundo faz, usando a ética que o mundo usa, se adaptando aos costumes que esse sistema de mundo tem. Nós abandonamos a lealdade a Yahvé, a Deus, ao Senhor, e trocamos essa lealdade por um outro tipo de lealdade, a nós mesmos, tendo-nos como o centro do universo. Então, aquele povo abandonou essa lealdade, e nós vimos isto nesse texto que lemos do versículo 6 do capítulo 2, até o capítulo 3 do versículo 6, e o interessante é que, do versículo 6 até o versículo 10, nós percebemos como e o porquê que essa lealdade foi trocada. Quando ele diz ali, do versículo 10, toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais, e depois dela se levantou uma nova geração. Olhe só o detalhe, depois daquela geração que conhecia o que Deus tinha feito, lá no Egito, aquela primeira geração morreu no deserto, mas a geração que viu o povo todo passar o rio Jordão a pés enxutos, essa primeira geração de Josué, essa segunda geração, ou melhor, tinha visto também, mas só que quando Josué morreu, uma nova geração morreu e foi reunida, uma nova geração chegou, depois dela se levantou uma nova geração, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito. Sabe por que eles não conheciam as obras? Sabe por que eles não conheciam o Senhor? Pelo que está escrito no versículo 11, então os filhos de Israel, depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor. Por que eles não conheciam o Senhor? Porque eles, como pais, não ensinaram os seus filhos acerca de tudo o que Deus era e o que Deus tinha feito. Ou seja, eles abandonaram a sua lealdade, porque trocaram os valores espirituais, porque não transmitiram à geração subsequente. Olha só a nossa responsabilidade como pais, olha só como é importante desde pequenos as nossas crianças e os nossos filhos estarem sendo encaminhados nos caminhos do Senhor, para que eles conheçam aquele Deus que nós conhecemos, para que eles percebam as experiências que os pais têm com esse Deus. Olha como nós falhamos muitas vezes em abandonar a lealdade a Deus, e nós abandonamos a lealdade a Deus quando fazemos exatamente o que o sistema de mundo faz, e ensinamos isto para os nossos filhos, mesmo que nós não ensinemos aos nossos filhos de maneira objetiva, com as nossas palavras, mas nós ensinamos com as nossas vidas. Nós ensinamos muito mais com as nossas vidas do que com as nossas palavras. Então, além deles deixarem de confiar no Deus Todo-Poderoso, deixar de confiar significa, custe o que custar, eu vou confiar que Deus está conduzindo a minha vida.
e que eu não preciso tomar recursos e usar de recursos humanos para satisfazer as minhas necessidades, mostrar para os nossos filhos, mostrar para a nossa descendência, que é Deus quem conduz a nossa vida, pela prática de vida, pela maneira como nós nos conduzimos. Essa lealdade, essa deslealdade foi transmitida à geração seguinte, ao invés de ser transmitida à geração seguinte, a lealdade absoluta ao Deus da aliança. Foi isso que fez com que essa desobediência e essa deslealdade lançaram Israel num círculo vicioso, ao invés de colocar Israel num círculo virtuoso, cada vez mais adorando, cada vez mais sendo fiel, cada vez mais sendo leal. Mas ao contrário disso, num círculo vicioso de decadência. A decadência implica em disciplina, porque Deus disciplina. A disciplina implica em sofrimento. E esse sofrimento é que fazia com que o povo caía em si, buscava ao Senhor, e aí o Senhor os livrava através desses juízes, através desses libertadores, que é o que nós vemos na maior parte do livro de Juízes, do capítulo 3 até o capítulo 16. O que nós vemos é esse círculo de estarem desviados, disciplinados e despressionados, que foram outras palavras com que eu encontrei ali. Desviado, disciplinado e despressionado, ou decadência, disciplinado e descansado, ou decadência, disciplina ou descanso ou descompressão, que é o ciclo que nós percebemos inclusive na nossa vida prática. Quem é que já não viveu isso? Quem é que não viveu períodos bons na nossa vida, em que nós nos afastamos, e nós pagamos um preço alto por esse afastamento, e aí nós voltamos? Quem é que não viveu isso já? Por isso é que todo esse capítulo, do capítulo 3 até o capítulo 16, a gente vê alguns libertadores aí, alguns que nós conhecemos, não é? Otoniel, que libertou Judá por 40 anos, depois de 8 anos de opressão. Eude, que livrou Benjamim, a tribo de Benjamim, e ficou 80 anos provendo conhecimento a esse povo, mas que foram oprimidos pelos moabitas, porque se afastaram de Deus, e ficaram 18 anos amargando o sofrimento. Depois, Sangar, que não menciona quanto tempo ele exerceu esse juízo. Débora, que trabalhou em Efraim durante 40 anos, e que fez com que, porque tinha feito com que os cananeus oprimissem 20 anos o povo de Deus. Nós vemos Gideão, que trabalhou 40 anos na tribo de Manassés, depois de 7 anos de opressão dos midianitas. E o último conhecido de nós, Sansão, né, porque passamos aí depois de Gideão, por Tola, Jair, Jefté, Ibzan, Elon, Abdon, que são nomes mais desconhecidos, e por Sansão. Sansão operou ali durante 20 anos, depois de 40 anos de opressão. Somados todos esses anos aqui, dá mais ou menos 350 anos. Então, nós vemos o quê?
esse círculo vicioso de decadência, de disciplina e de descanso acontecendo em todo o livro de Juízes, dando tantas lições para nós. Lições de quê? Não nos esquecermos da confiança, não nos esquecermos da lealdade que Deus contratou conosco, e não deixemos de confiar nesse Deus Todo-Poderoso, porque nós estaremos amargando o sofrimento por conta disso. É uma dica para nós, de como nós devemos nos envolver aí, com esse relacionamento com Deus, de compromisso à lealdade, e compromisso à confiança. E por último, nós vemos ali do capítulo 17 até o capítulo 21, as consequências ruins que o povo viveu ali nesse tempo todo. O que os teólogos dizem é assim: tem 3 momentos nesse livro de Juízes bem importantes e bem interessantes. O primeiro, que é um início de como deveria ser. Deveria ser como? Fidelidade, lealdade e fé, confiança, e fazer aquilo que Deus tinha feito. E confiar naquilo que Deus tinha feito e tinha ordenado para fazer. Depois, um outro período, esse período de afastamento, que era entremeado por disciplina de Deus, afastamento, disciplina e um retorno ao descanso. E depois, o que se vê aí é que eles chamam de prólogo, marcado por degeneração total da vida espiritual, da vida moral e da vida social e política do povo, quando a partir do capítulo 17, nós estamos pegando só algumas ênfases, começa a se contar a história, porque a gente pode não entender o encaminhamento aí, não é? Ele começa a contar a história de um integrante do povo de Deus, chamado Mica, que juntamente com sua mãe construiu um ídolo de ouro, mostrando que um sincretismo religioso. Eles misturavam aquilo que Deus tinha ordenado com aquilo que eles tinham visto entre o povo. A mistura de religiões chama-se sincretismo religioso. Era o povo de Deus, mas que fez com que um ídolo fosse feito, que eles chamavam de ídolo do lar, e que eles confiavam nesse ídolo, mas achavam que estavam confiando em Deus, mas confiavam nesse ídolo para suprir todas as necessidades dele. Então nós vemos aí a história de Mica e os seus ídolos, numa época em que cada um fazia o que queria. A gente vê isso no versículo 6 do capítulo 17, que é uma das ênfases muito fortes aí do livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo, cada um achava que tinha, o que fazia, o que era, o que entendia ser o mais correto, só podia dar no que deu, não é? Esse tempo de afastamento, essa decadência moral, essa decadência espiritual, decadência política, social, a ponto de eles, através do sincretismo religioso, da mistura de religiões, mistura de percepções religiosas, e que é muito comum nos tempos de hoje. Quantos crentes em Cristo Jesus olham o seu horóscopo, por exemplo? Quantos crentes em Cristo Jesus buscam compreender a vida a partir da sorte? Quantos crentes em Cristo Jesus jogam na loteria, por exemplo? Ou seja, é uma mistura de percepções ético-religiosas,
Então, são situações que a gente poderia, num estudo específico de Juízes, a gente poderia trazer lições importantes aí. Nós vemos essa história de Mica e os ídolos, no capítulo 17 e no capítulo 18. Nós vemos uma tribo de Dan, saindo do seu local, que já tinha sido determinado para eles, para conquistar outros locais que não eram deles, que eram de Efraim. Uma história incrível aqui, e nós vemos o auge da decadência moral na história do levita e da sua concubina, que em algumas versões diz amante, é uma das ideias da concubina, não é? O levita e a concubina, quando esse levita, que era da tribo de Levi, assumiu um sacerdócio específico da tribo de Dan, quando a Bíblia Sagrada tinha dito para eles que o sacerdócio era uma função especial de nem todos os levitas. Então nós vemos aí uma decadência moral a ponto de esse levita se casando com uma mulher, a mulher abandonou o levita. Esse levita voltou depois de 3 anos para a casa da mulher, do pai da mulher, para onde ela tinha voltado, trouxe ela de volta. Nessa volta, eles pararam num lugar ali em Benjamim, numa cidade chamada Gibeá, e ali pousaram na casa de um estrangeiro ali, que não era nem judeu. E o povo de Benjamim quis entrar ali para abusar dos homens, tipo o que aconteceu na experiência de Ló, alguns anos antes ali, exatamente igual. E aí o que eles fizeram? Olha, tem aqui essa concubina e tem essa mulher, façam o que vocês quiserem delas. É uma questão ética aí, que não é o caso da gente entrar em detalhes agora, e ela foi abusada e morreu por conta disso. O que o levita fez? Cortou essa mulher em pedaços e mandou para todas as tribos de Israel. As tribos de Israel se reuniram e derrotaram e destruíram toda a tribo co-irmã de Benjamim, quase acabaram com a tribo, ou seja, uma desfaçatez completa, uma decadência completa, começando por onde? Começando pela falta de lealdade. As coisas ruins começam aos poucos. O diabo não se mostra diabo no começo, ele é muito sutil. O afastamento da fé vai acontecendo aos poucos. Esse tempo aqui, esse prólogo, que eles chamam de prólogo, como prólogo horrível de Israel, como um elemento diferente de como ele começou, que mostra a decadência geral de Israel, através de uma decadência religiosa, por parte dos ídolos, uma decadência religiosa acelerada por conta desse levita que assumiu o sacerdócio num lugar onde não deveria assumir, e nem ele deveria assumir, para uma decadência moral que envolveu o próprio povo de Deus querendo fazer exatamente o que foi feito lá com Ló, quando eles destruíram Sodoma e Gomorra, que o povo de Sodoma e Gomorra quis entrar para tomar aqueles 3 anjos, que eram pessoas novas, para abusar deles, exatamente igual, ou seja, fazendo exatamente igual o sistema mundano faz. Então o livro de Juízes, ele realmente tem mostrado para nós um fracasso do período, um fracasso da teocracia no período de Juízes, fracasso
da teocracia no período de Juízes, causado pela infidelidade de Israel à aliança e pela falta de liderança espiritual e política permanente. É um dos temas. O outro tema é a falha de Israel como teocracia, no sentido de não ter conseguido lealdade e aliança, mesmo sob a liderança de homens escolhidos por Deus, os quais libertavam a nação da opressão do mundo pagão ao derredor e voltavam como o cão volta ao seu próprio vômito. É um livro que nós lemos pouco, é um livro que nós examinamos pouco, porque não entendemos que serve para nós, que tenha ligação e que tenha lições para nós, mas muitas lições nós podemos tirar do livro de Juízes. Então, assim como o livro de Gênesis, assim como o livro de Êxodo, de Levítico, de Número, de Deuteronômio, de Josué, também devemos olhar o livro de Juízes como um livro regado à revelação de Deus e regado à maneira como Deus quer que nós vivamos. Então, está aí mais um livro, mais 21 capítulos, não é? Abordados de maneira extremamente superficial, dando apenas algumas ênfases e mostrando alguns elementos de lições para os nossos tempos. Tudo isso, queridos, para que nós estejamos conhecendo um pouco mais as Escrituras Sagradas. Conhecendo as Escrituras Sagradas, conhecendo a revelação de Deus, nós estaremos menos sujeitos à infidelidade e à deslealdade na direção daquele que mostrou-se leal a nós na cruz do Calvário. Vamos orar, vamos continuar pedindo que o Senhor nos ajude a perceber o quanto o Senhor nos fala através das Escrituras Sagradas. E eu espero que esse seja um estímulo para que nós possamos olhar o livro de Juízes como um livro cheio do conhecimento de Deus e cheio de lições para o nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, obrigado porque podemos mais uma vez refletir na Tua Palavra, entendendo um pouquinho melhor, é bem verdade, esse livro, esse conteúdo que mostra a teocracia de Israel sendo completamente desfigurada para um governo humano totalmente desfigurado da Tua glória. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender e ajuda-nos, ó Deus, a não entrar em decadência como aquele povo entrou, para que nós não sejamos disciplinados como aquele povo foi, e a partir dessa disciplina, e com essa disciplina não estejamos amargando o sofrimento no nosso dia a dia, mas que continuemos leais, continuemos confiando naquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém.